Bom dia, bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Hoje a gente vai fazer uma coisa muito linda, terminar a primeira parte. Eventualmente a gente vai falar com vocês a respeito é, da simetria desse livro de Levíticos, e a gente está chegando no meio dele. A gente hoje vai terminar a primeira parte. E semana que vem não perde, porque a gente vai estar trabalhando no meio dela. A Aninha vai fazer isso com a gente. Mas hoje a gente vai fechar a primeira parte do livro de Levíticos, né? Mas antes, vamos orar. Pai, obrigada, obrigada porque você é um Deus maravilhoso, um Deus todo-poderoso, um Deus cheio de planos e cheio de cuidado conosco, Senhor. Esse livro de Levítico que nós estamos estudando, ele espelha o teu cuidado detalhado, Senhor, a tua sabedoria ilimitada, Senhor. Ele fala de como você é um Deus atento a cada detalhe. Ó, Senhor, como é bom ler a tua palavra, porque a gente tem uma extensão, não a total, não a real, mas uma ideia da amplitude do teu poder, do teu amor, do teu cuidado, Senhor. Obrigada por instigar isso em nós, Senhor. Atrai-nos para ti, para a tua palavra. Senhor, revela-te a nós mais e mais hoje. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Tem liberdade em nosso meio. Vem estar conosco, vem estar abrindo as mentes, os olhos, os corações. Vem, vem, vem com liberdade, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Cada dia mais empolgada com a palavra de Deus. Olha, lembrando aqui o que nós vimos fazendo, a gente está estudando o livro de Levítico, e nós vimos nos capítulos 1 a 7, os capítulos iniciais, nós falamos sobre os rituais de sacrifício que Deus instituiu para a comunidade de Israel. E aí, em seguida, de 8 a 10, nós vimos a respeito do sacerdócio ordenado, de como tudo deveria ser feito, as ofertas, né, os sacrifícios, os rituais, como eles deveriam proceder. E hoje nós vamos fazer os capítulos 11 a 15. Aí você pensa assim, muita coisa, é porque tem muito detalhe simbólico. Então a gente vai falar da simbologia aqui para vocês. Abra a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia para acompanhar a gente aqui. Eu não estou nem com a Bíblia, que é para não me perder, viajar na palavra, porque a palavra é muito bom lugar para viajar, né? Mas nós vamos nos ater àqueles detalhes que têm uma significação para nós hoje, né, que são muitos. Então, a gente viu nesses capítulos que já passamos, né, anteriormente, que a palavra estabelece princípios. Então, a gente não vai matar um boi, né, não vai matar um cordeiro, uma ovelha, um pássaro, a gente vai sacrificar, né, a nossa carne. A gente vai, não se mortificar, mas é nos impor uma disciplina e, sobretudo, uma submissão ao Senhor. É importante que a gente entenda isso, né? Aquilo que está escrito literalmente devia ser seguido pelo povo de Israel naquela época, mas nós hoje, como cristãos, nós devemos manter os princípios que estavam sendo estabelecidos ali. Por exemplo, a gente já falou aqui várias vezes, a necessidade essencial de arrependimento, de confissão e de sangue, de sacrifício para que haja remissão de pecados. Isso a gente precisa entender, isso é um princípio de Deus. Arrependimento real, não adianta confessar da boca para fora. Mas aí, uma vez que você se arrependeu internamente, você precisa declarar isso com a sua boca. Por quê? Porque agora você está declarando que você aceita o sacrifício de Jesus, que esse já foi derramado na cruz, e aí que vai acontecer a remissão do pecado. Amém? Tem outra coisa muito importante que a gente viu na vez passada a respeito de manter votos com o Senhor, né? Um princípio de um relacionamento
comprometido. Às vezes não, é muito comum. A gente tem um relacionamento com Deus que é assim, se der eu vou, né? Se der eu chego na hora, se der eu leio a Bíblia, se der eu faço devocional. Não, eu tento aqui assim, mas às vezes é tanta coisa para fazer que eu não consigo. E isso entristece muito o coração do Senhor. Então, que a gente possa estar. Deus falou claramente isso, né? Quando a gente viu na semana passada, sobre passar mais tempo em oração, compromisso com Deus, interceder mais pelas pessoas, fazer uma leitura devocional, porque isso dá o tom do seu dia, sabia? Dá o tom do seu dia, ser fiel no dízimo. Ah, mas as contas estão apertadas, mas Deus é o nosso provedor. E isso é uma declaração de que Ele é o nosso provedor. Enfim, né? Preocupe-se aí com o seu testemunho, né? Com o que você está fazendo. Às vezes a gente fala, ora, depois fica assim falando dos outros. Que é isso? Não faça não. Enfim, a palavra também, ela nos expõe o que vai acontecer. A gente viu semana passada, se a gente não fizer as coisas do jeito que Deus diz. Hoje, não tem aquela coisa de fulminar, mas vocês lembram que a gente terminou o capítulo 10 de Levítico com os dois filhos de Arão sendo fulminados literalmente com fogo que saiu do Santo dos Santos. Aí você pensa, nossa, né? As pessoas, um Deus violento. Não, é um Deus paciente. Mas é um Deus que quer que a gente saiba a consequência. Aí hoje a gente vê o povo sendo tocado fogo por aí, não. Mas a gente sabe que para nós o que importa, né? O que é vida e morte é a nossa separação de Deus. A gente tem que entender isso, que aquele fogo que consumiu Nadab e Abiú, ele hoje existe para nós também. Só que ninguém vai ver a nossa pele queimando. O que vai acontecer é que a gente vai ser separado de Deus. Então é preciso que a gente compreenda isso e que a gente haja de acordo com isso. Porque, assim, agora eu já sei. Faz do mesmo jeito, né? Fogo estranho no seu altar, não faz isso não. Então, começando o que a gente vai falar hoje a respeito de pureza e impureza cerimonial. Então, entendam que não precisa ser um pecado, não precisa ser um pecado, mas Deus coloca situações que deveriam, né, impedir a gente de entrar ali naquela tenda, no tabernáculo. E ele vai colocando, às vezes independe de você, né? Às vezes é uma doença, e aí você não pode entrar lá. Então Deus diz como é que você procede. A gente vai aprender também nas entrelinhas disso aqui, tá bom? Então, a gente viu que os estudiosos colocaram muito estudo, né, para compreender Deus de uma maneira coletiva. Deus estabeleceu essas regras e assim, a gente vai começar, por exemplo, hoje aqui falando sobre animais que podem ser comidos e não podem ser comidos. Só que os estudiosos colocam assim, essa regra, ela não é uma regra que Deus catou assim, acho que eu vou dizer isso para eles, esse aqui você come, aquele ali você não come. Não, não é assim. Há dois princípios que Deus segue quando ele bota essas regras para o seu povo, preste atenção. A primeira é moldar um povo diferente dos outros. Um povo que é obediente, um povo que procede diferente. A gente vai ver isso com o encaminhamento de Levítico. Ele estabelece a regra e ele espera que você responda de um jeito que evidencie que ele é Deus na sua vida. Se liga aí, tá? E outra coisa é que a gente precisa exercer domínio próprio, né? Não posso sair comendo qualquer porcaria, porque isso é ruim para o meu corpo, por exemplo. E isso é verdade até hoje, né? Então, não é literalmente os animais que você pode ou não pode, mas tem muita coisa que a gente sabe que anda por aí que não devia estar entrando no nosso corpo. A gente sabe que tem as drogas, a gente sabe que tem o álcool, mas a gente sabe também que tem muita comida que a gente não devia estar comendo, mas precisa exercer para cuidar do templo do espírito, né? E a gente sabe também
que essas regras que foram estabelecidas por Deus, elas protegiam aquele povo de doenças, né? Doenças que naquela época não eram nem conhecidas. Deus já prescrevia o cuidado, a prevenção e o tratamento. Meu Deus, vamos lá que a gente vai falar isso especificamente, né? A respeito desses assuntos. Então, começando no capítulo 11, os animais que são comestíveis e não são comestíveis. Então, ele começa nos versículos, capítulo 11, versículos 1 a 8, falando a respeito de mamíferos que podem ou não podem ser comidos. Versículos 2 e 3 dizem assim, é, é um, assim, Deus chamou Moisés e Arão e falou com eles, porque isso tinha a ver com a lei, que era Moisés, e com a coisa sagrada, que era com Arão. Aí ele disse assim: digam aos israelitas de todos os animais que vivem na terra, esses são os que vocês poderão comer. Qualquer animal que rumina, cujo casco seja fendido e partido em dois. Então, ele mesmo lista, não pode. Camelo, não pode. Irax, esse é o que eu não sabia o nome quando eu li esse negócio. Que é isso? Então, tem outras versões que traduzem isso na King James, por exemplo, na Almeida atualizada, fala coelho. É um primo do coelho. Mas existe mesmo o Irax, né, que mora nas montanhas. O coelho das montanhas. Versículo 6 fala da lebre, não pode comer lebre. Versículo 7 fala de porco, né? Por que fala de porco? Porque hoje se sabe que naquele tempo o porco era portador da tênia suína. É um verme que pode chegar a 2,5 metros, viu? Ninguém quer um negócio desse dentro da sua barriga. Hoje você sabe que você pode ferver, cozinhar até uma certa temperatura. Tem temperatura para a tênia morrer, sabia? Mas naquela época ninguém sabia. E Deus dizia: ó, porco, não. Estava ali a regra. Então Deus vai colocando essas regras do que pode e do que não pode naquela ocasião. E aí, nos versículos 9 a 12, ele fala das criaturas da água, que podem ou não podem ser comidas. Nos versículos 9 e 10 diz assim: de todos os animais que vivem nas águas, vocês poderão comer os seguintes: todos os que têm barbatana e escamas, tanto nos mares como nos rios. Mas todos os outros seres aquáticos que não têm barbatana nem escama, tanto nos mares quanto nos rios, todas as pequenas criaturas que povoam as águas serão abomináveis para vocês. E aí, por esse princípio aí, minha gente, a maioria dos peixes era considerada limpa, viu? Exceto um peixe especial como o bagre, assim, porque ele não tem escamas. Mas aí o que acontece? Os mariscos eram impuros, e aí caranguejo, que eu amo, ostra, lagosta, porque não tem barbatana nem escamas, então não podia, tá? Eles ali. E aí, veja você, como eu falei, né? Era uma coisa da preservação da saúde. Gente, eu tive um professor de história maravilhoso, maravilhoso, muito, muito bom, Marcos Hartmann. Ele morreu com uma infecção intestinal de um marisco que comeu na praia. Eu sei porque eu conhecia gente no hospital onde ele foi internado, que faleceu. Tu, hoje, nos dias de hoje, não foi bem hoje, né? 40 anos atrás, mas, assim, nos dias de hoje a gente precisa ser cuidadoso com isso. E Deus já era cuidadoso com o seu povo naquele tempo, né? Dizia assim: não, não vai comer isso aqui, não. E aí, prosseguindo nos versículos 13 a 19, Deus fala de pássaros e animais voadores. No 13, ele fala assim: as aves que vocês devem considerar impuras e não podem comer são essas: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhano, falcão, toda espécie de corvo, o avestruz, a coruja, a gaivota, toda espécie de gavião, o mocho, a coruja marinha, a ibis, a gralha, ele vai citando, citando, citando. Não há uma regra estabelecida para as aves, mas há uma listagem de aves que você não podia comer naquela época, né? E aí, veja, esses animais, os estudiosos olharam, analisaram, né? A gente gosta de regra, né? O que é que pode, o que é que não pode, por que que Deus deixou esse, mas não deixou aquele.
Eram animais que caçavam outros animais, e aí havia a possibilidade real deles beberem o sangue, e a gente sabe que o sangue era portador de muita doença, né? Das vítimas, urubu. Hoje a gente conhece urubu, todo mundo conhece urubu, né? Quando você vê um urubu revoando, é o quê? Carniça, alguma coisa morreu ali, é um animal limpo, porque a ideia dele é limpar aquilo que está ali, mas enquanto ele está limpando, ele está se sujando. Aliás, isso é alguma coisa que se alguém comesse ou tocasse, se tornava impuro. Então, é importante a gente entender esse aspecto, né? Qual é o animal, qual deixa de ser o animal, é o aspecto da pureza, para a gente não se contaminar, tá bom? Continuando ainda, versículos 20 a 23, fala dos insetos que podem ou não podem ser comidos. Versículo 20 diz assim: todas as pequenas criaturas que enxameiam, que têm asas e se movem pelo chão, serão impuras para vocês. Dessas, porém, vocês poderão comer aquelas que têm pernas articuladas para saltar no chão. E olha o versículo 22. Delas vocês poderão comer qualquer espécie de locusta, gafanhoto migrador, grilo, gafanhoto devorador. Quem é que a gente conhece que comia gafanhoto? A gente sabe quem comia gafanhoto, né? João Batista, a palavra diz lá, né? Mateus 3:4, ele diz que ele comia gafanhotos e mel silvestre. Ele não ia fazer nada que não fosse permitido pela lei de Deus. Então, a gente sabe que ele estava comendo autorizado pelo Senhor. Aí a gente vai para frente um pouquinho, o versículo 24 diz assim: por meio deles vocês se tornarão impuros. Qualquer pessoa que toca em seus cadáveres se tornará impura até a tarde. A impureza era uma coisa temporária. Por quê? Porque era a prevenção do tempo de contaminação, percebe? Não está escrito aqui, Deus disse, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Ele não se explica para nós, porque a nossa cabeça não consegue alcançar tudo que ele alcança, mas ele tem um motivo, por isso é importante a gente obedecer. Deus não faz nada sem um propósito. Versículo 25 diz: quem carregar os cadáveres deles terá de lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Aí o que acontece? Tem um rato morto, ele precisa ser retirado do acampamento, mas a pessoa que o transportou para fora do acampamento devia se lavar e ficar afastada das outras pessoas para não promover a contaminação. E essa contaminação é muito importante, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. E aí o versículo 27 e 28 fala assim: todos os animais quadrúpedes, agora está falando daqueles que são mais familiares para a gente, que andam sobre a planta dos pés, está falando de gato, de cachorro, de leão, de tigre. Esses são impuros para vocês. Não pode comer gato, viu? A turma diz assim, carne de gato. Não devia. Todo aquele que tocar nos seus cadáveres ficará impuro até a tarde. Quem carregar os cadáveres deles terá de lavar as roupas e ficará impuro até a tarde. São animais impuros para vocês. E aí, por fim, ele fala de 29 a 34 dos animais que se movem rente ao chão. E dentre esses está o rato. Ele fala: são impuros para vocês a doninha, o rato, toda espécie de lagarto, o gecko, a topeira, a lagartixa, o lagarto de areia, o camaleão. Essas criaturas são impuras para vocês. Quem nelas tocar, depois de mortas, estará impuro de novo até a tarde. E aí, tem um versículo 32 muito especial. E se o cadáver de qualquer um desses animais cai em cima de alguma coisa, essa coisa ficará também impura, seja objeto de madeira, de tecido, de couro, de panos de saco. O objeto atingido deve ser posto na água e estará impuro até a tarde. E se o corpo de um desses animais cai numa vasilha de barro, tudo que estiver na vasilha se tornará impuro e a vasilha deve ser quebrada. Presta atenção, Deus diz assim: ai, caiu um rato na sua panela, quebre a panela. Quebre a panela. Agora, a gente sabe que o rato, esse é o mais familiar para a gente, né? É um animal impuro. A gente sabe que ele transmite doenças. E aí, fazendo esse estudo aqui, eu vim a saber uma coisa que eu não sabia antes.
Houve uma época, a gente sabe que estuda história, né, a respeito da peste bubônica, peste negra, ali em meados do século XIV, né, 1347 a 1351, a peste bubônica que matou um quarto da população europeia, um quarto da população europeia. E aí o que aconteceu? Muitas comunidades judaicas, elas foram poupadas por seguirem essas normas de higiene de Deus. Olha, esses animais, vocês não podem brincar com eles. Afasta daqui. Então, eles não brincavam com o rato portador da peste bubônica. Vocês estão vendo? E aí, o que acontecia? Aí tem um fato histórico atrelado, né? Era visível aos olhos do mundo todo que as comunidades judaicas, elas tinham taxas de mortalidade muito mais baixas do que as comunidades leigas, né? Aquelas que não eram é, é, is- israelitas, né? Judeus, e não seguiam aquela prática ali, mas os judeus eles eram poupados por causa dessas normas de higiene. E aí as pessoas, vê mesmo como é a mente humana, né? Achavam assim, esse povo é que está contaminando a gente, eles estão contaminando a nossa água. E aí aconteceu um massacre, minha gente, em Estrasburgo, eu notei. Fevereiro de 1349, no meio da peste negra, né? Eles foram atacados, né? Eles foram assassinados, morreram cerca de 2.000 judeus por causa disso, uma acusação de que eles é que estavam provocando aquela doença, contaminando as águas dele, quando na verdade eles estavam sim sendo poupados. O nível, né, a taxa de mortalidade deles era menor, mas porque Deus estava cuidando deles, né? A gente escolhe não ver o bem que Deus faz, mas a gente atrela muitas vezes o mal a isso. Aí chega a pergunta: essas leis sobre animais se aplicam a nós hoje? Será que a gente hoje não pode comer caranguejo? A resposta clara e simples é não. Essas regras não se aplicam a nós hoje. Aí eu peguei aqui para você, anota aí, Marcos 7, Evangelho de Marcos 7, 18 e 19. Diz assim: será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. É Jesus falando, hein? Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Aí agora a palavra final, presta atenção. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Então aqui não há regra, não tem regra para mim e para você. Você quer comer porco? Coma porco. Você quer comer o caranguejo? Coma o caranguejo. Agora, preste atenção, porque Deus quer cuidar de você. Preste atenção, porque ele pode ser impuro. Tenha cuidado com o seu corpo, não coma porcaria. Porque às vezes a gente acha que não tem nada demais, a minha digestão é ótima, meu metabolismo é perfeito. Mas o que que você está colocando dentro do seu corpo? Porque Deus cuida de nós, ele se interessa por nós, né? Nesse nível do que você come ou não come. Pronto. Passou aqui, vamos falar mais rápido nos outros capítulos, porque eu queria trazer isso para vocês nesse capítulo 11. O detalhe de Deus, ele falou de todo tipo de animal, o que voa, o que rasteja, o que tá, aquele outro, assim, desses animais isso, desses animais aquilo. Ele botou regras. Para nós, o que que ele diz? Pode comer o que você quiser. Agora, olha a nossa responsabilidade, né? Enfim. Capítulo 12 é a respeito da purificação da mulher após o parto. Esse aqui eu só não fiz chorar, minha gente, mas porque é muito pessoal, né? Vocês sabem que eu tive 2 netinhos recentemente, as 2 filhas tiveram um bebê, passaram por parto recentemente. Capítulo 12, versículos 1 a 4, diz assim: disse o Senhor Moisés: fale aos filhos de Israel, quando uma mulher engravidar e der à luz um menino, ficará impura durante 7 dias. Ela estará debaixo das mesmas exigências que a lei faz das mulheres no seu período menstrual. No 8º dia, depois do nascimento, o menino terá que ser circuncidado. Depois disso, presta atenção, então,
ele ia ao templo no 8º dia para ser circuncidado. Depois disso, diz o versículo 4, a mãe aguardará 33 dias para ser purificada por causa da perda de sangue. Nesse período, ela não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao tabernáculo, até que se cumpram os dias da sua purificação. E tem mais, versículo 5. Se der à luz uma menina, ficará impura por 2 semanas, como acontece durante o seu período menstrual. Depois ficará ainda 66 dias em processo de purificação por causa da perda de sangue. Óbvio que a mulher, né, quando ela tem uma menina, o tempo de purificação era o dobro do tempo do menino. Aí você fica assim, o que é isso? Fui procurar explicações diversas, porque Deus não dá explicação, né, para nós. Então, há várias elucubrações aqui, né? O que que é, em termos de coisa pura e impura, né? O resguardo, lembrando bem, não era uma punição, era o quê? Era um cuidado com a mulher, era um cuidado com o bebê. Por quê? Ele diz claramente, porque houve uma perda de sangue aqui. E a gente sabe que essa coisa é muito importante, né? Proteção contra a infecção. Gente, hoje a gente dá uma bobeira terrível. Eu tive minhas filhas, no hospital que eu tive minhas filhas, eu adorava, que era bem assim, só entrava visita para visitar quando as crianças estivessem atrás, lá no berçário. Nada de todo mundo pegando, beijando, cheirando, abraçando, pegando, de jeito nenhum. Por quê? Porque é um ser completamente indefeso. E Deus fazia isso. Olha, não pode falar com ninguém, não pode ver ninguém, ela está impura. Aí o povo saía correndo, né? E Deus protegendo aquela mulher e aquele bebê. Deus promoveu ali naquele tempo, quando não tinha INSS, um período de resguardo para a mulher, uma licença maternidade para a mulher, né? E veja, eu fui buscar também uma prova bíblica de que aquilo não era castigo, né? De chamar a mulher de impura. O nascimento de uma criança é considerado uma bênção na Bíblia. Salmos 127:3. Salmos 127:3 diz assim: os filhos são herança do Senhor e os frutos do ventre uma recompensa. Eles são herança de quem? Do Senhor. E do Senhor vem o quê? Coisa ruim? Não, coisa boa. Os filhos são herança do Senhor. Então, assim, é uma coisa importante que a gente entenda que Deus estava resguardando a mulher e a criança. E aí, voltando à história do caso dobrado, né, das meninas, você não, de novo, não sei qual é o motivo, porque não está colocado na Bíblia, mas há especulações de que, assim, tipo, religiosas, né? O homem foi criado antes da mulher, então seria um símbolo, né, de que a mulher recebeu um papel submisso em relação ao homem, pá, porque há uma clara distinção aqui, mas talvez seja porque meninas, uma coisa médica, né? Uma coisa mais científica. Aqui, meninas nascem menores do que meninos, a gente sabe, né? Tem as medidas médias, os gráficos tal. As meninas normalmente são menores do que os meninos, elas teriam mais tempo para ganhar peso, né? Ganhar defesa. Talvez porque os meninos eram mais celebrados, agora é uma coisa mais psicológica, né? No meio dos adultos ali, porque os meninos eram mais celebrados do que meninas, porque os meninos eram aqueles que iam continuar a linhagem, e as meninas iam ter mais tempo para criar uma conexão ali com a família, né? Para alguém amar, porque eu estou aqui, porque elas são lindas do mesmo jeito. Então, assim, a gente não sabe por quê, mas Deus tem lá seus motivos, né? Que as meninas precisavam ser mais cuidadas do que os meninos. E aí, só para fechar aqui, o que a gente vai comentar sobre o capítulo 12, versículos 6 a 8. Terminando o prazo da purificação, quer pelo nascimento de um filho ou de uma filha, a mãe trará um cordeiro de 1 ano de idade, um pombinho ou uma rolinha. Mas, versículo 8, pulei, versículo 8. Se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 pombinhos ou 2 rolinhas.
E aí, conectando isso com Lucas 2, que narra um pouco do nascimento de Jesus e da sua circuncisão, né? Lucas 2, 22 a 24, diz que José e Maria levaram duas rolinhas e dois pombinhos quando eles foram levar Jesus para ser circuncidado. Isso fala que a família não tinha muitas condições, como está escrito aqui no versículo 8, né? Se a família não tiver recurso para oferecer cordeiro. Era o caso da família de Jesus. Ele nasceu numa manjedoura e não é porque ele estava fora de casa, não, é porque a situação era difícil mesmo, viu? Capítulo 13, vamos olhar aqui a respeito da lepra, né? Meu Deus, você lendo esse negócio, você diz assim: o nosso Deus sabe de todas as coisas. A gente fala isso, minha gente, é por isso que eu amo ler a Bíblia. Porque a gente fala assim: Deus sabe todas as coisas, ele é onisciente, né? Palavra bonita, onisciente, sabe todas as coisas. Aí você vê aqui Deus dizendo, orientando os sacerdotes a diagnosticarem, não eram médicos treinados, passando ali 6 anos de estudo, mas não sei quantos anos de internato, não. Ele orientava os pastores, né, os sacerdotes, a identificarem o que estava acontecendo. Então, você vê ali nos versículos 1 a 8 do capítulo 13, Deus declarando que o sumo sacerdote e os filhos iam agir como agentes de saúde, identificando aquela doença contagiosa. E a palavra, que muitas vezes está escrito lepra, é uma palavra de significado bem amplo. Então, ela pode significar, sim, lepra, mas pode representar outras problemas da pele, inchaço, uma pústula, uma erupção da pele, né? Psoríase, eczema. Então, Deus estava ali cuidando da pessoa doente e estava cuidando da comunidade. Por quê? Porque quando a pessoa era identificada com alguma dessas erupções da pele, elas eram afastadas da comunidade e ali mantinha-se um cuidado, né? E olhando, dá uma semana, vê aí o que aconteceu, como foi a evolução. Deus diz, ficou assim, ficou vermelho, ficou com cabecinha branca, ficou assim, ficou assado. Então, assim, a gente não precisa se ater aos detalhes, né, das especificações ali, mas a gente vê que Deus não só é sábio, todo conhecedor de todas as coisas, como ele cuida dos detalhes, ele cuida do doente e ele cuida da comunidade, afastando aquelas pessoas. E aí, realmente, se a pessoa fosse diagnosticada com lepra, que na época não tinha cura, hoje, graças a Deus, tem, mas na época não tinha, então eles tinham que ficar afastados, sim, fora do arraial, né? Fora das cercanias da comunidade, e se alguém fosse se aproximando, eles tinham que gritar, né? Que tinha lepra, eles tinham que gritar, que anunciar que eles estavam ali. Mas, de novo, né? Aqui tem eu acho que é o ápice do que nós vamos conversar hoje, porque pensando a respeito de lepra, né? Que eram tratadas ali naquele tempo com outras doenças, né? Sei lá, varíola, sarampo, o que fosse por ali, mas pensando a respeito da lepra na Bíblia, a gente pode ver na lepra como uma tipificação do pecado. Minha gente, essa visão para mim foi muito tremenda. Muito tremenda. Eu nunca tinha visto isso assim. Capaz de vocês já terem visto, vocês podem comentar depois, né? Mas a lepra vista como pecado. Dá uma pregação isso aqui, que eu acho que vai converter muita gente, viu? Porque a lepra, ela começa do nada. Ela começa ali uma manchinha, indolor, uma coisa assim que você nem percebe, né? Você anda para lá e para cá, não está nem percebendo. O pecado também é assim, né? Só uma besteirinha, é só
só uma coisinha, né, que a gente pode ver, foi só uma mentirinha, não, foi para ninguém se preocupar. E aí tem outra coisa ali, né? Aquela coisa assim, parece que não é nada. Ela cresce lentamente. Você vê ali Deus dizendo: bota uma semana para lá, bota outra semana, vê na outra semana o que está acontecendo, como é que está evoluindo. E o pecado é assim também, ele vai evoluindo aos poucos, sem a gente perceber. E a gente sabe que ninguém nasce matando 10, 20 pessoas de uma vez só, né? Mas aquilo ali é alguma coisa que foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, até tomar proporções terríveis, né? Ela vai crescendo sem você perceber. E aí, muitas vezes, ela regride com o tempo e às vezes retorna. Então, é importante que a gente entenda que o pecado também é assim, né? Às vezes você diz assim, não. Agora eu vou estar firme, eu vou parar de fazer isso, seja o que for, não faço mais, tarará, você fica ali uma semana, duas, aí daqui a pouco relaxa. Você sabia que a lepra é assim também, minha gente. Não é incrível uma coisa dessa? Pois é. E aí o que acontece? Aos poucos, a lepra entorpece os sentidos, né? Você não consegue sentir a área afetada. E você vai ficando assim com o pecado também. Você está pecando, mas não está sabendo que está pecando. Ah, você tem uma dependência alcoólica. Que nada, paro quando eu quiser. Pare, não, não paro a hora que eu quiser. Não, você faz. Não. Oxe, não, não. A pessoa fica entorpecida, não sente mais, não sente mais. É uma coisa impressionante essa característica também da lepra com o pecado, né? Por quê? Porque a gente vai crescendo, como a gente falou, lentamente no pecado, mas cada vez sentindo menos que está nesse estado. Outra coisa, causa deteriorização, causa uma deformidade, porque a pessoa fica assim, a pessoa fica injusta, a pessoa fica amarga, a pessoa fica altiva, a pessoa é deformada com a atuação do pecado na nossa vida. E aí acaba dando à pessoa uma aparência repulsiva. Quando você vê aquele pecado rasgado, né? Aí você fica assim, "Ah, meu Deus, o que é isso? Isso é um monstro, né? O pai que mata o filho, a filha que mata o pai, a mãe. Isso aí, meu Deus, isso é um monstro, isso é uma pessoa que não existe. Assim, no fim, essa aparência repulsiva, ela é evidente, é aquilo que começou do nada. Cuidado, porque o pecado é assim, né? Ele vai crescendo aos poucos. Mas a gente vai lembrar aqui que na plenitude dos tempos, quem é que veio? Veio aquele que não só podia olhar para essa pessoa repulsiva, olhar o pecado de frente, mas ele podia colocar a mão, ele podia tocar, e ele impunha a mão e acontecia o quê? Ele limpava aquilo, ele tirava tudo aquilo, ele curava a lepra. Jesus Cristo de Nazaré, ele curou um leproso, ele curava leprosos, na verdade, porque as pessoas traziam vários, e ele curava aquelas pessoas do pecado. Então, a lepra que estava ali era uma representação do pecado que ele curava para todo mundo. Assim. Vê só, eu anotei um pedacinho aqui, se você quiser olhar, Lucas 5, 12 a 14, tá? Não vou ler aqui não, para a gente não enveredar muito por aí, que a gente está chegando pertinho do final. Vou falar rapidamente sobre os capítulos 14 e 15. O capítulo 14, ele fala de rituais para o caso do leproso ser purificado. Então, primeiro, a pessoa, né, acha assim, eu tô boa da lepra, a pessoa era inspecionada fora do arraial pelo sacerdote. Se lembra quando Jesus curava, ele dizia assim, vá se mostrar ao sacerdote, né? Estava escrito isso lá, isso era imposto aqui, né? Na regra de Deus, tá? E onde é que estava, vá se apresentar ao sacerdote? No capítulo 14 de Levítico. Jesus estava cumprindo aquilo, apresente-se ao sacerdote para ele declarar você curado. E aí, quando o leproso era purificado, ele era pronunciado
purificado pelo sacerdote, e aí, talvez, né, olhando do ponto de vista científico, como não tinha cura naquela época, talvez aquilo fosse um diagnóstico errado, mas talvez fosse de fato como Jesus curava a lepra, havia pessoas com lepra que eram curadas e o sacerdote podia declarar isso fazendo a inspeção fora do arraial, né? E aí, é, continuando, né, o processo, aquelas pessoas, o homem ou a mulher, permanecia impuro por mais uma semana. Aí depois o sacerdote voltava e aí começava o ritual, né? Ele era aspergido 7 vezes com sangue de uma ave limpa, molhado no hisopo. Então tinha todo aquele ritual. A gente não vai falar aqui porque havia aqueles rituais que a gente viu lá de 1 a 7, era alguma coisa similar àquilo ali. Mas aí havia a formalização, vamos dizer. Então, uma hora o sacerdote olhava, dizia: não, essa pessoa está livre da lepra, mas eles ainda ficavam isolados uma semana depois o sacerdote vinha de novo, e aí confirmando, né, a cura, ele fazia um ritual ali da purificação. Então, agora eles podiam voltar a conviver com a comunidade. E, por último, nesse trecho aqui, né, de pureza e impureza, capítulo 15, ele fala a respeito da secreção corporal dos órgãos genitais. Então, o texto não diz explicitamente, mas ele fala, né, claro, aqui não tem inspeção dos sacerdotes, né, era a pessoa que se auto-inspecionava, né, mas os versículos 1 a 3 ele fala assim: a natureza da secreção ela não é declarada, mas a maioria dos estudiosos concordam que se trata de alguma coisa contagiosa, né? Porque era o contexto que estava aqui, uma gonorreia, uma outra doença aí, porque havia, né, o perigo de contaminação ali. E aí, a pessoa que estava cometida, ela não era separada da comunidade como na lepra, né? Mas a possibilidade de se espalhar era grande, né? Inclusive porque ele fala assim, olha, qualquer resíduo desse pode contaminar uma cama, pode contaminar um pedaço de tecido, a saliva também pode transmitir. Então, a palavra falava a respeito de tudo isso, né? Deus fala a respeito de secreções, tanto do corpo do homem como do corpo da mulher. Inclusive, ele fala a respeito da menstruação. Meu alarme aqui. E aí, Deus diz assim: olha, se você mesmo se você tiver um intercurso, você deve lavar-se, preste atenção, e permanecer impuro por um período de tempo. E aí, eu quero chamar muita atenção a vocês por isso. Deus está condenando o relacionamento sexual? Absolutamente não. Ele criou, né, um relacionamento sexual entre o marido e a esposa. Mas o que acontece? Naquela época, havia relacionamento sexual impuro no templo. Então, o que é que Deus diz? Você teve um relacionamento sexual aqui, lave-se e fique impuro até o final do dia. O que significa ficar impuro? Significa você não pode entrar na tenda do encontro. Mas aí o que acontece? Ele está separando esse encontro lícito, esse encontro sexual abençoado, dos encontros que haviam nos templos dos deuses pagãos, porque havia ali, né, prostitutas espirituais, né? E as pessoas tinham um relacionamento sexual dentro dos templos pagãos e Deus não queria isso associado. Ele disse, olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E Deus fazia essa divisão muito clara para as pessoas, né? E ele continua também
falando para que fosse evitado o intercurso durante a menstruação, né? Porque, lembra, o sangue está ali, o sangue transporta doenças, Deus queria evitar contaminação, que a mulher fosse infectada, ficasse infeccionada, ou, por outro lado, que ela passasse alguma coisa através do sangue. Então, é importante que a gente entenda que esses capítulos, né, de 11 a 15 que nós tratamos hoje, eles tratam do estado de pureza do homem de uma maneira muito geral, minha gente. Eu gostaria mesmo que vocês lessem isso com calma e meditando. E por que que eu estou puxando aqui? Porque às vezes a pessoa pensa que isso aqui é tedioso, né? É falar de não sei de quê, do mosquito, do írax, é uma coisa que você não sabe nem o que é, para dizer que não coma, mas Deus está dizendo assim: mantenha-se puro, mantenha-se limpo, cuide-se, porque eu me preocupo com você, você precisa se preocupar com você, né? Deus está falando a respeito disso. E aí eu queria que vocês falassem agora, vamos falar a respeito do cuidado de Deus conosco, além da sabedoria e tudo mais. Com vocês, gente, vamos embora. Bom dia, para quem eu não dei bom dia. Bom dia. Bom dia. Pode Bom falar. dia. Eu Bora, acho que bora, não vamos perder tempo. Vamos, Everton. muito, Tem o assim, Everton e é muito Demétrio, é Demétrio. detalhe, né? É muito aqui são muitos detalhes, né? Que a gente tem que ficar bem atento, né? Porque, né, eu estou livre agora, né? Com a morte do Cordeiro, né? O novo homem, mas que a gente tenha essa leitura como base, né? Para que acontecia e a gente possa refletir, né, inclusive com a pureza. Tem uma coisa que tem acompanhado, tem soado muito nos meus ouvidos, eu acho que as últimas 3 ou 4 semanas, que assim, que o pecado vem doce como mel, vem leve, suave. E quando você pensa que não, ele já entrou. Né? Então, eu tenho que ter cuidado, eu tenho todo esse cuidado de Deus, em purificar, em separar. E agora você falou uma coisa, complementou aí, que não tem nada a ver com ser forte e ser fraco. Eu não falei da mulher. Mas a mulher, sou grato a Deus por ser pai de meninas, né? E a mulher precisa de mais cuidados, né? Que forte ser fraco, vai ter de mais cuidado. Então, tem cada dia mais, cada semana, cada domingo, eu vejo mais assim, o cuidado de Deus, todos nós. Né? E assim, explicando os detalhes, como a gente deve cuidar, a gente segue esse caminho, a gente vai ter menos isso, menos exposição ao pecado. Tem muito sutil, né? Existe de muitas formas, até na alimentação. Como a gente pode ficar impuro, né? Pode pegar uma doença ou ter algo muito sério, porque a gente não teve atenção e cuidado de refletir, às vezes até orar pelo alimento, né? Essa é a minha reflexão de hoje. Como falou, são vários capítulos, mas muito, muito forte. Amém. Eu achei muito interessante, né, esses trechos que a gente leu para ver o quanto Deus ele está preocupado, de fato, com nossa higiene, com a nossa purificação, né? E aí, nesse capítulo 11 que a gente leu, dá para a gente também perceber o quanto ele estava preocupado com nossa alimentação, que consequentemente vai trazer a nossa saúde física, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter com o nosso corpo, o cuidado que a gente precisa ter para não estar consumindo qualquer tipo de alimento de fato, para ver aquilo que realmente é nutritivo, aquilo que realmente vai nos manter firmes, né, em pé, para a gente conseguir continuar o reino dele e que a gente possa, né, ter esse cuidado na nossa alimentação, que a gente possa praticar atividade física. Inclusive, tem um grupo de corrida de pedal aí do pessoal da ZN. Quem quiser participar, é só entrar no grupo. E é isso. Eu acho que desde sempre o Senhor tem cuidado de nós com todo o detalhe, carinho e amor. E a gente precisa estar ligado nesses cuidados também, fazer a nossa parte. Amém.
Lari, desculpa, eu tinha botado meu microfone aqui porque eu estou ouvindo o som aqui do ensaio. Aí eu desliguei. Vai, Lari. É, bom dia a todos. Eu vou salientar realmente o que me chamou muito a atenção em ver o povo de Israel, ele tinha que ser um povo diferenciado mesmo, né? De todos os outros povos. Eu acho isso muito claro, né? Tudo existe aí no mundo, mas deixa eu cuidar de você para sua proteção, que é isso que hoje ele faz conosco. Então, assim, sempre trazendo para o dia de hoje, porque realmente fica, às vezes, a leitura, só pelaquela leitura, é muito difícil você entrar nessa reflexão tão profunda, né? E fazer essa analogia para os dias de hoje. Mas é isso que Deus faz com o seu povo. Isso que Jesus veio para fazer. Por isso que eles não entenderam, eles achavam que Jesus ia liberar eles dos romanos. Mas podia ser dos romanos e depois vinha outro povo, outro povo. Não, Jesus foi muito mais profundo. Ele veio liberar, foi do pecado, né? Então, essa liberação do pecado. E ele hoje a gente tem um manual, a gente é muito privilegiado, porque hoje a gente tem esse manual de vida, né? Dizendo, ó, vai por aqui, vai por ali. Então, ele não veio, e Jesus disse, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. E você vê que era isso, né? Então, quando ele estava dizendo nesse processo, que é o que você explanou tão bem, e onde eu chego, eu digo, olha, eu estou vendo Levítico como eu nunca vi, mas então vá lá propaganda. Então, quando você está assim, explanando esse processo, só reforça isso, né? Que na realidade esse cuidado, esse amor, mas é um povo separado se cumprir. E esse povo separado não quer dizer só aquela coisa tão restrita, mas à medida em que você hoje crê em Cristo e segue, que não adianta crer e não seguir, e segue, você vai ter uma vida separada, diferente, purificada, né? Hoje a gente não precisa lá da pombinha, mas a gente precisa estar de todo coração, né? Não adianta ser remorso, né? É realmente arrependimento. Então, isso é que é legal de você ver que é a mesma preocupação, é o mesmo Deus, só que de uma forma hoje diferente, né? Diferente, sendo muito mais claro e a gente tendo um manual de vida. Então, glória a Deus por isso. Deus é bom, né? O tempo todo. Beleza, Lari. Aninha. Olha, bom dia aí a todos, né? No capítulo 11, no versículo 45, ele diz: Eu sou o Senhor, que os tirou da terra do Egito, para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, porque eu sou santo, né? E aí a gente vê nesses capítulos todinho, nessa aula aqui, você falando, Kátia. E quando a gente vê que tudo aponta, tudo na Bíblia realmente aponta para Jesus, né? Você falou da lepra, e aí depois eu deparei aqui meu olho fixo nesse capítulo 15, quando ele fala da mulher do fluxo de sangue, né? E aí não tem como ir lá para Jesus e ver que Jesus realmente ele tocou no leproso, ele, quando a mulher do fluxo de sangue tocou nele, ele disse: Quem tocou em mim? Porque de mim saiu virtude, né? Assim, ele sentiu aquele toque daquela mulher e ele não vê aquilo como impureza. Ele não olhou para o leproso como impuro, ele não olhou para a mulher, mas ele viu ali uma oportunidade de cura, de resgate, de salvação, né? E é isso que é esse olhar que a gente tem que ter. Assim, para mim, eu lendo isso aqui tudo aqui hoje de manhã, eu fiquei pensando, Jesus veio para cumprir realmente a lei, e em Jesus, ele quer atrair todos a ele. Então, o pecado não é maior do que o perdão que ele já disponibilizou, né? Para o pecador, para o leproso, para aquele que está se sentindo impuro. Então, todos podem ter esse acesso a Jesus, né? E o desejo dele é que a gente seja santo como ele é santo. Não é que a lepra não importa, não é que o fluxo não importa, importa, mas importa mais o sangue daquele cordeiro que já foi derramado por mim, por você, né? Que é capaz de trazer essa purificação por completo, trazer esse perdão por completo. E eu acho isso incrível, assim, como Jesus vai
E aqui, né, a gente vê a lepra como algo impuro, o fluxo de sangue como algo impuro. E eu fiquei, meu Deus, e Jesus se aproximou dessas pessoas, e Jesus deixou que essas pessoas tocassem nele, né? Ele sendo esse Deus santo, né? Mas é essa mensagem que ele passa realmente. O evangelho é isso. Olha, toca em mim, você vai ser curado. Toca em mim, você vai ser salvo. Então, é bem isso, assim. Amém, isso mesmo, né? Levítico, como a gente falou lá no comecinho, né? Ele foi escrito para providenciar um meio desse povo impuro lidar e estar perto de um Deus santo que quer realmente estar junto conosco. Ele quer estar junto conosco e ele providencia o meio da gente estar junto aí, né? Ô, glória! Quem mais, minha gente? Venham aí, por favor, esse Deus santo que cuida de nós, todo-poderoso. Ai, gente, quando eu fiquei lendo ali aquelas coisas, ele ensinando ao sacerdote como era que distinguia lepra de não lepra. Jesus amado, só a graça mesmo, viu? Só Deus para dizer assim: você agora vai ser um agente de saúde carimbado por mim. Ninguém mais, minha gente. Oh, Jesus, vamos nós então, né? Reflitam sobre isso, leiam com muita calma, né? O objetivo da gente aqui não apegando-se é que você leia com calma e reflita e deixe Deus falar com você lá dentro sobre essas coisas, né? O que está impuro na nossa vida que nós precisamos permitir que Ele trate para a gente poder ficar puro e entrar na presença dEle, amém? Vamos lá, pastorzão, que maravilha você está aqui. Agora você vai trazer o nosso netinho aqui, né? Vamos lá. Que ele não ia estar, hein? Que ia estar só bajulando o netinho, mas tá aí, viu? Presente. Bom dia, gente. Olha Bom só, muito Bom dia. dia, bom pastor. Bom estarmos dia. aqui. É muito Bom bom esse dia. tempo aqui agora. E, assim, é muito importante né, tudo isso que foi dito aí e a gente destacar sempre, né, a questão de todas essas as leis cerimoniais, que não envolve só a purificação, mas envolve os ritos e tudo mais, como bem foi falado, e a gente trazer isso para a nossa perspectiva de hoje, né? A perspectiva de ela tem duas grandes perspectivas, né? Assim, isso eu aprendi na minha vida, que a primeira é a perspectiva do autocuidado, a santificação, porque nós temos um Espírito Santo, nós somos filhos de Deus, a gente tem uma responsabilidade com a nossa vida, mas também é uma responsabilidade comunitária, uma responsabilidade de testemunho, uma responsabilidade com os outros. Não é assim, eu não me cuido, ou seja, o aspecto pedagógico dos símbolos, dos ritos, de todas essas coisas que eram mais evidenciadas e no Antigo Testamento em forma de lei, é, traz para cada um de nós essa perspectiva de que eu sou responsável tanto por mim quanto pelos outros, né? Ou seja, eu tenho que dar um bom testemunho. Então, isso não é porque a gente vê assim, né? A própria palavra diz, a gente vê lá em Colossenses dizendo que ah, as coisas passadas se cumpriram em Cristo, ou seja, acabaram, se cumpriram em Cristo. Mas se cumpriram em Cristo. Eu estou em Cristo. E Cristo é muito mais santo do que essas leis. Cristo, ou seja, na verdade, aumentou muito mais, né? Que a gente possa viver a plenitude disso tudo. Bom, muito bom, foi muito bom aí, né? A gente mergulhar nessas coisas e começar a desmistificar e ver Levítico com esse olhar, né? Com um olhar de entendimento, de conhecimento, esse olhar pedagógico, né? Levítico traz um quê de pedagógico para todos nós. Vamos orar então. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado conosco, muito obrigado porque tu prepara detalhes para as nossas vidas, tu prepara, Pai, tudo que é perfeito para cada um de nós e queremos desfrutar e viver tudo isso, Pai. Dai-nos, sim, a sensibilidade para que possamos nos cuidar
e testemunhar sobre a santidade e sobre o que é viver uma vida de adoração completa ao teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Povo. Que bom, Bom gente. dia. Olha, bom domingo para todos vocês. E aqui, ó, agora é minha vez de trazer aqui para participar. Ó, quem eu trago aqui, ó. Ó quem tá aqui, ó. Ó quem tá aqui, ó. Olha que Ó lindo. quem tá aqui, ó. Entendeu? Olha. Olha. Oh, Ai, Tá linda também, pô. vermelhinho. Tá bem vermelho. Tá Tá, vermelhinho, não tá? Que mas coisa! tá focado aqui na pegando-se. Ele tá Ó, pegando coisa essas pinturas aqui linda também. da vovó, hein? Meu Deus! Muito linda, Neto. Curta aí, Tá bom, bebê. gente. Beijo. Um beijo para vocês. Deus Valeu. abençoe. Deus Amém. Tchau, abençoe. Vamos embora. pessoal.